Mateus capítulo 26, do verso 20 em diante. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Deus e Pai amado, soberano, queridos irmãos, lendo esta passagem, me saltou à mente como é, não vou dizer difícil, mas não tem uma palavra para definir isto muito clara. Como é, talvez, difícil estar na presença do Senhor Jesus. Você imagina, difícil que eu digo no sentido de que nós somos completamente transparentes para os seus olhos. Ele conhecia todos os discípulos de uma forma tão grande, que sem que ninguém viesse lhe dizer nada, sem que ninguém trouxesse ao seu ouvido nada, ele sabia quem estava ali com sinceridade, quem estava ali integramente, apesar dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus pecados, mas a sua intenção. Gente, conhecer a intenção do outro é a coisa mais difícil desse mundo, tá? Você pode supor a intenção do outro, você pode lançar hipóteses da intenção do outro, mas conhecer a intenção do outro é surreal, é milagroso isso. E Jesus, diante dos 12, naquele momento também emblemático, a última ceia, que eles estavam fazendo enquanto Páscoa, e também a implantação da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor vai passar a existir a partir deste momento. Até aqui era a ceia do Cordeiro Pascal. As pessoas de fato estavam comendo, eles estavam comendo o cordeiro que foi morto, para passar toda aquela noite em memória à libertação lá do Egito. Então eles estavam comemorando aquela data de libertação daquele povo que era escravo. Eles estavam nesta festa. E durante essa noite, e nesse tempo também, ainda não existia garfo veio bem depois, existia colher, mas colher geralmente era usado para sopa. Quando era carne, quando era alimento sólido, era com a mão que se pegava do prato. E você imagine aquelas pessoas todas ali, aqueles 12 homens ali em volta daquela mesa, e pegando no prato e comendo, e ouvindo as palavras de sabedoria do mestre, ouvindo o mestre falando sobre o reino e falando sobre tantas outras coisas que possivelmente estava falando. Você vê que esse relato aqui não resume o que estava sendo dito naquela noite. Imagine quantos ensinamentos estavam sendo dito ali naquele dia. E eles colocando e bebendo, e bebendo, e pegando, e bebendo e pegando, e ouvindo de Cristo. Até que em algum momento do sermão, ele fala que um deles, ele seria traído por um deles. E a reação do grupo é uma reação assim que mostra o quanto as pessoas não se conhecem, o quanto as pessoas não sabem quem são, ou do que são capazes de fazer. O que eu vejo, e acredito que o Espírito Santo me levou por esse caminho,
quando todos os discípulos fazem a mesma pergunta, acaso sou eu, mestre? Ora, você sabe o que você vai fazer amanhã, não sabe? A gente deveria saber o que a gente vai fazer amanhã. Acaso sou eu, mestre? Como assim, acaso sou eu, mestre? Trair uma pessoa é muito grave. Trair um mestre é mais grave ainda. E o mestre agora diz que ele vai ser traído por um destes, que lhe acompanhou desde o início do ministério. E as pessoas então perguntam, mas será que será eu que vai trair? Porque nessa altura do campeonato, eles já tinham na sua mente de que o Senhor era tão poderoso que ele era capaz de prever o futuro, de dizer o que ia acontecer no dia seguinte. Então ele está dizendo que num futuro muito próximo, alguém vai trair. E eles então se preocupam, sou eu que vou trair? Acaso sou eu que vou trair, Senhor? E eles começam fazendo essa pergunta, só que a traição já estava acontecendo. E quando Judas, sei lá, pressionado pelas circunstâncias, talvez, todos estão perguntando, eu vou perguntar também para não parecer que eu já sei quem é que vai trair. Eu vou perguntar também para eu ficar camuflado entre aqueles que têm dúvida. Ele também pergunta, e do jeito que ele faz a pergunta, na mesma construção estrutural das outras perguntas, então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Eu acredito que nessa hora, sabe aquela parada crítica? Jesus olha para ele, eu não posso mentir para ele. Não posso mentir para ele. Mas também vai ficar feio, né? Constrangedor acusá-lo de traidor nesta reunião. Então Jesus faz de uma forma que a resposta de Jesus faz com que a sua pergunta seja uma confissão. Ele diz, você acabou de dizer isso. João, acaso sou eu, mestre? Não, não é você. Acaso sou eu, mestre? Não, não é você. Judas, acaso sou eu, mestre? Você acabou de dizer isso. Nossa, você acabou de dizer isso. Porque Jesus nos conhece no profundo, no íntimo, lá dentro. E aí a gente pode ir em alguns lugares interessantes aqui na palavra. João capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor conhece os seus. Gente, eu não sei você, mas eu fico atemorizado saber que o Senhor me conhece. Eu fico assim, meu Deus, Ele me conhece. Não tem encenação com Ele. Não tem como fugir dEle. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. É uma simbiose. É um negócio fundido um no outro. Nesse sentido, eu tenho até medo de Jesus. Porque como você ou eu, como nós esconderíamos algo do Mestre? Como nós esconderíamos alguma coisa do Mestre que estejamos, sei lá, realizando por aí? Não tem como. Lucas, capítulo 12, verso 7. Podemos ler do verso 6 em diante. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Meu Deus, você tem noção de quantos fiapos de cabelo nasceu na sua cabeça?
Você tem noção de quantos fiapos de... Gente, até o careca tem dificuldade de contar. É um negócio surreal você perguntar quantos fios de cabelo tem na cabeça de uma pessoa. É surreal. Porque nem o careca tem condição de contar. E o Senhor conhece cada um deles. Gente, Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Não cai um só no chão sem autorização dEle. Isso é um conhecimento surreal. Muitos anos atrás, eu vi um filme muito antigo, de uma história emblemática, O Conde de Monte Cristo, que muitos devem ter visto aqui, várias versões e remakes do Conde de Monte Cristo. E ele ficou preso. O conde foi preso numa cela, numa ilha, e ficou lá muitos anos. Só que ele não sabia que do outro lado da parede tinha um padre preso lá há muito mais tempo do que ele. E quando o padre conseguiu fazer um buraco e sair dentro da cela do conde, e ele então, há muitos anos que não via um rosto humano, ele se emocionou. E aí o padre e ele começaram se conhecendo, tal, e conversando, quanto tempo você está aqui, tal, parará, e como é que tem sido isso, por que você veio parar aqui, aquelas histórias todas. E ele contando a sua dificuldade de estar ali sozinho. Ele olhou para a parede da masmorra, que era uma parede toda de pedras, e disse assim: são 1.573 pedras. Conheço todas elas. E o padre perguntou: você já deu nome a elas? Porque do outro lado da parede também eram 1.573 pedras. E o padre já tinha dado o nome. Ou seja, tu está achando que o teu grau de loucura já foi longe demais, né? Existe um grau pior. Você já deu nome a elas? Eu falei: meu Deus, meu Deus. O padre conhecia as pedras da parede do calabouço pelo nome. É assim que Deus nos conhece. É um absurdo o quão profundo é esse conhecimento. E aí nós estamos diante da ceia. Deus nos conhece nesta profundidade. Deus sabe quem nós somos. E hoje é dia de tratar do coração e dizer para Deus verdade, para quem você não pode mentir. Porque mentir para ele seria uma criancice da sua parte. Confessar os pecados. Dizer: eu não vou fazer mais isso. Hoje eu mudo de vez esse negócio na minha vida, vou ser mais espiritual. Porque isso não faz parte mais de mim. Porque não tem como fugir do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai amado, nesse momento, Senhor.